Bem-vindos ao Pão do Dia de hoje. Hoje vamos ler a história de um casal, Ananias e Safira. Essa história se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versos 1. Você já foi tentado a acreditar que a graça de Deus vai livrar e proteger mesmo enquanto está planejando pecar? Então leia a história de outro homem que cometeu o mesmo erro e pagou por isso com a sua própria vida. Ananias e Safira, sua esposa, haviam se juntado à igreja em Jerusalém quando os outros homens ou os outros membros começaram a vender propriedades e a entregar a receita para ajudar os membros mais pobres. Ananias resolveu fazer o mesmo, ou quase. Ao que parece, ele queria ficar conhecido como um homem generoso, sem aceitar o sacrifício. E sem aceitar o sacrifício necessário para obter tal reputação. Assim, ele e sua esposa traçaram um plano tolo. Decidiram vender a propriedade e dar uma porção do que ganharam, mas dizer que haviam entregado cada centavo da venda. Quem notaria essa diferença? Eles teriam os nomes registrados numa placa comemorativa, colocada no pátio da igreja, e ainda conseguiriam gastar o restante dos fundos consigo mesmos. Parecia um plano inteligente, mas o Espírito Santo não achava o plano tão inteligente assim, e ele não gosta de ser enganado. Ananias esperava um agradecimento de Pedro. Em vez disso, o que recebeu foi uma repreensão fatal. Ananias, disse Pedro, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Naquele instante, Ananias caiu e estava morto antes de atingir o solo. As pessoas ao redor ficaram de boca aberta e o coração delas batia acelerado enquanto alguns jovens retiravam respeitosamente o corpo do local. Há cerca de 3 horas depois, Safira entrou e, sem saber o que ia acabar de acontecer, Pedro deu-lhe uma chance de desmentir a história e evitar que tivesse o mesmo destino do marido falecido. Mas ela repetiu as mentiras de Ananias, e o Espírito Santo, mais uma vez, fez um julgamento fatal. E ela também caiu morta instantaneamente. Mais uma vez, todos os presentes ficaram horrorizados, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Por que Lucas, o autor de Atos, contaria uma história tão apavorante? Por que Deus acabou com a vida de 2 de seus filhos? A resposta: o Senhor não se deixa ser santo pelo simples fato de também demonstrar graça e amor. Fazemos bem em dar ouvidos às palavras que Pedro escreveu, anos mais tarde. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 7, versículo 17. O julgamento de Ananias e Safira, realizado pelo Senhor, foi um evento único na história da igreja. Mas sua mensagem é universal. O fato de Deus ter punido o pecado deles com a morte torna seu fato singular. Mas ele carrega uma mensagem universal ao nos lembrar de que não podemos fingir devoção total ao Senhor e escapar sem sermos punidos.
Deus deseja que entregamos voluntariamente a nossa vida a Ele. E Ele conhece a extensão de nossa verdadeira devoção. Tentar mentir para Deus é parecer mais espiritual do que somos pode não nos custar a vida, como aconteceu no caso de Ananias e Safira. Mas tais atitudes e atos revelam um problema sério em nossa vida espiritual. E se os identificarmos em nós, precisamos confessá-los a Deus e pedir que Ele nos ajude a ser genuínos diante dele e dos outros. Tentar ser mais espiritual. Essa é uma palavra que não se cala. Hoje vemos muitos esses casos por aí. Pessoas que tentam ser mais espiritual, que fingem ser mais espiritual. Que pegam a palavra e fala que ora, fala que jejum, fala que oferta, fala que é dizimista. Isso aí não precisa ser falado na frente de igreja, não precisa ser dito. O Espírito Santo conhece e sabe o que você faz. Tentarmos ser mais espiritual, mostrar que somos mais espiritual do que somos, isso pode ser um erro muito fatal, pode ser um erro muito grande. Possa ser que não vamos morrer, possa ser que não vamos ser castigados como foi Ananias e Safira. Mas a nossa vida está perante Deus, Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai, te dou graças, ó Deus, por mais um dia que vivi, ó Deus. Pai, eu agradeço por esse dia, agradeço pela minha vida, Deus. Agradeço pelo milagre de ter nascido, ó Pai. Agradeço pela minha família, Pai. Eu te agradeço por tudo que eu tenho, Pai. Pai, também eu peço a sua proteção, Deus, sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esse vídeo, esse áudio, ó Pai. Pai, que o Senhor abençoe a cada um. Derrame o seu Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Pai, abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.